Tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem. Já faz algumas semanas que eu estou para compartilhar com vocês algumas ideias, algumas percepções, como sempre digo, algumas visões dos fatos que tenho tido, mas tenho de fato segurado a onda e de fato também, até por razões particulares minhas, tenho evitado essa participação aqui que é bastante ocasional. Mas é o seguinte, pessoal, como eu sou pai, eu tenho então preocupação com a consciência dos meus filhos e, claro, como eu sou um ente, como eu sou um cidadão, como eu sou um indivíduo autoconsciente, eu tenho consciência de que eu pertenço a uma pluralidade, entendeu? Eu pertenço a um povo, eu pertenço a uma coletividade e com ela, com vocês, a começar por parentes e amigos aqui nesse pequeno canal virtual de possível acesso às suas mentes. Então eu tenho pensado e decidi compartilhar com vocês essas ideias. Eu pautei alguns pontos que eu considero e que eu julgo sendo essenciais para que tenhamos uma visão mais afinada, por assim dizer, quiçá mais holística e mais abrangente desse contexto geral que envolve e que resulta, na verdade, ao meu ver, pelo menos em nível de opinião, e a compartilho aqui com vocês. Antes de mais nada, eu lembro a vocês que o intuito desses meus vídeos compartilhados, o intuito dessa participação não é de modo algum afirmar verdades, tá? Isto aqui são apenas interpretações, são visões minhas em relação aos fatos ao meu redor. E como tenho filhos, conforme eu vinha dizendo, tenho preocupação em relação a bem influenciá-los. Bom, eu vou seguir o script, digamos assim, e a pauta, e vou tentar ser o mais breve possível. Como gosto de brincar, muitas vezes eu digo o mais certo é que não consigo. Mas vamos lá, vamos ao assunto. Depois desses atos de violência equivalentes ao terrorismo e à própria guerra, eu pensei e decidi compartilhar com vocês estas ideias. Eu penso que enquanto nós tivermos um sistema de controle político e social, por assim dizer, cientificista, tecnicista, governista, populista, mercantilista, meramente capitalista barra consumista e comodista, enquanto como eu estava pensando antes, enquanto a régua que medir a sociedade humana tiver isso como estrutura básica, estaremos impondo à nova sociedade um drástico aumento nos níveis de distância física e moral entre as pessoas. Isto resultará e acarretará na desumanização do ente humano. Então, eventualmente aqui e acolá, despertarão na sociedade indivíduos que manifestarão mais corriqueira e facilmente depressão, crises existenciais, confusão mental, violência, ansiedade, anseio por atenção, necessidade de reconhecimento público social. A exemplo do que se começou, por exemplo, em 2020, com a pandemia Covid-19, nós tivemos o instituído afastamento social, que era um método governamental, por assim dizer, através de decretos,
defini que a partir dali as pessoas tinham certas liberdades interrompidas por um bem maior, pelo bem comum do combate à propagação do coronavírus. Ok. Com isso, nós tivemos o quê? Nós impusemos pressão nas demandas das tecnologias digitais. Aulas virtuais, videoconferência, videochamada, videoconferência em massa, conforme eu relatei aqui no meu script, como falei. Tá? Isso refletiu na quebra do elemento humano presencial. E isso, é claro, que resulta, em algum nível posterior, numa pressão emocional em indivíduos patológicos, cujos resultados podem ser os mais diversos e adversos possíveis. Aqui depois eu menciono ausência familiar. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando ou está em funções, isso desde 2020, tá? Em funções home office, né, que é o trabalho a partir de casa, ou quem sabe apenas a própria tecnologia digital já definindo aquele velho meme que nós todos já vimos, de cada um num cômodo da casa mexendo no celular, né? Utilizando o seu smartphone, completamente desligados um do outro. Isso quer dizer, isso configura uma ausência familiar, tá? Isto impõe a inexistência do diálogo e, é claro, a quebra dos vínculos de amor, carinho, afeto, educação, aquela educação que vem de berço, como dito por nossos pais e avós. A escassez do apoio familiar. Por favor, psicólogos e psicanalistas e educadores profissionais da pedagogia podem comentar abaixo, caso queiram, o que pensam a respeito disso. Tudo isso associado à superinformação virtual, cultural, através do uso excessivo das redes sociais. Se nós considerarmos um uso desenfreado das redes sociais, essa superinformação e a quebra do diálogo familiar, tá? Especialmente quando consideramos um público jovem em formação moral, cognitiva, emocional, ética e por aí vai, nós temos aqui um quadro coletivo de insuficiência cognitiva, conforme eu me referi, em termos filosóficos, digamos assim. Uma insuficiência de discernimento crítico. E aqui, num parênteses, nós colocamos jovens solitários, carentes ou órfãos de pais vivos, como se diz. São aqueles jovens que, de fato, como citado anteriormente, pelo afastamento social, pela quebra do elemento humano presencial, pela pressão emocional a que são submetidos por essa nova natureza de relacionamento à distância, sem o calor humano, sem a presença, sem um contraponto emocional, ou sem um equilíbrio. Então nós temos aqui a quebra do afeto, a quebra do apoio familiar, a ausência dos familiares que muitas vezes também estão dentro da mesma casa. Quando tu tens esse quadro, tá? Tu tens como emoldurar nessa mesma figura a perda do autocontrole desses indivíduos, a perda do autoamor, a quebra da autoestima, que se torna uma autoestima negativa.
a rejeição da própria imagem e por aí vai. E é claro que isso acarreta em consequências de relacionamentos interpessoais nos meios escolares, profissionais, em meios mais públicos, digamos assim. Tá? Essas pessoas que anseiam por atenção e reconhecimento, cuja família muitas vezes distante, com um relacionamento quebrado por todo esse acesso à distração tecnológica, isso impõe a solidão a essas mentes eventualmente frágeis. Eu pondero o seguinte: os governos devem acompanhar as escalas e demandas de seus povos, de acordo com a realidade dos novos tempos. E aí nós temos em ênfase educação e segurança. Políticas públicas de incentivo cultural. E aqui nós temos valores como, aliás, nós temos a valorização das artes, a propaganda de mais atividades ao ar livre. Também quanto a valores ambientais, incentivo de um turismo ecológico natural, isso já implicaria e já resultaria no interesse da gurizada por explorar a natureza, claro, considerando a segurança de cada turista ecológico, digamos assim, para resumir. E tiraria a galera de casa e desgrudaria seus olhos, mãos e mentes da tela do smartphone. Também a ênfase em valores filosóficos na educação, em sala de aula, me refiro. Tá? O incentivo à conscientização quanto a valores platônicos, como a moral e a ética discutida por Aristóteles. Tudo isso eu penso que depende de um fator, em princípio: vontade política dos governantes eleitos democraticamente. Então, aqui nós entramos numa outra seara, digamos assim, da discussão. Uma vez que políticos devem ser cobrados e não adorados. Eles devem ser cobrados e questionados, e não cegamente apoiados. Ainda, reeleitos se dignos, substituídos se indignos forem do voto. O voto é a nossa arma. A vigilância e a cobrança são nosso dever. Nós temos os impostos, que eu considero como sendo a nossa parte. A parte do povo. Cabe ao povo sustentar-se através do pagamento e da arrecadação de impostos. E cabe à classe política, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, a conversão dessa riqueza em infraestrutura e em políticas públicas que atendam às diversas demandas socioculturais, técnicas, científicas, tecnológicas e, sobretudo, educacionais e filosóficas. E este, na verdade, é o único dever instituído dos nossos representantes, dos políticos. Então, tenhamos ênfase e atenção maior nesta expressão: vontade política. Eu, por exemplo, moro na cidade de Rio do Sul,
Santa Catarina. Nós temos uma cidade bem pequena, uma cidade vizinha, chamada Presidente Getúlio. Por exemplo, no caso da segurança pública, que é um problema agora, uma demanda a ser suprida, tá, por uma cidade que paga seus impostos, portanto, por eleitores, por munícipes, por pessoas, por almas, em última análise. Essa cidade, resumo da ópera, essa cidade de Presidente Getúlio, até onde eu sei, até a última informação que eu obtive, eles resolveram a questão da segurança pública nas escolas através da contratação de vigilância patrimonial. Seguranças armados que fazem a guarnição dos arredores dos educandários, das escolas, agora, nesses tempos, sob a ameaça de sérios ataques, como ocorrido. Então, o que será que houve nessa pequena cidade, senão a vontade política de seus governantes na direção da solução de um problema, e não da procrastinação, da argumentação? Nos dá uma miragem até de prevaricação, porque quando nós temos filhos em alto risco, então, enquanto pais, com certeza, nós ficamos muito pior do que temerosos. Nós ficamos à mercê. O nosso bem maior está lá, dentro da escola, nos seus mestres. E a questão que eu imponho e que eu exponho aqui com vocês é: os professores, os mestres preocupados em passar o conteúdo científico para seus educandos, que condições tem ele de mapear, avaliar potenciais ameaças, sendo que nem sempre, como foi comprovado em Blumenau, nem sempre a ameaça vem de dentro da escola, como infelizmente aconteceu em São Paulo. Muitas vezes a ameaça vem de fora. Que condições tem um professor, uma professora de um jardim de infância ou de uma creche ou de uma pequena escola de neutralizar potenciais ameaças? Eu diria que sequer eles têm essa chance de reação dentro das escolas, mapeando potenciais alunos que possam cometer algum ato terrível. Quem dirá preparar-se contra invasores externos? Então aqui cabe um olhar mais intencional por parte dos governantes, cuja intenção seja resolver a problemática da segurança pública nas escolas públicas. E não apenas discutir a problemática. Conforme eu comentei, então, na cidade vizinha, aqui perto de Presidente Getúlio, ali houve vontade política, tá, dos representantes, que não só em Presidente Getúlio, mas que em toda a região do Alto Vale do Itajaí, como o estado de Santa Catarina, os estados vizinhos, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, sobretudo, que tais governantes preocupem-se e empenhem-se na solução através da sua vontade política e não apenas na discussão e numa agenda ineficaz, porque com certeza total eventuais agressores não esperarão soluções políticas de segurança pública
para empreenderem seus atos terroristas e para derramarem o sangue dos inocentes. E aqui então eu encerro essa reflexão, essa minha participação junto a vocês neste dia de hoje. Sem a vontade política por parte dos governantes eleitos democraticamente pelo povo, o sangue dos inocentes jorrará pelas paredes e lavará o chão da história. Eu espero que tais atos jamais se repitam. Eu espero que os nossos representantes públicos sejam sábios e corajosos nesta emergente demanda e que suas decisões tenham como principal foco, é claro que estou sendo redundante aqui, a solução do problema e não apenas a discussão dele. Como dito, potenciais ameaças ou criminosos às escondidas não esperarão o implementar de políticas públicas de segurança para empreenderem seus atentados. Vou encerrar por aqui. Obrigado por assistirem até o fim. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo encontro.